O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas, eles foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando foi que chegastes aqui? E Jesus respondeu: Em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que lhe enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Podemos sentar, amados de Deus. Estamos então encerrando o mês de julho, que é o mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus, a devoção do precioso sangue, começando o mês de agosto, que é o mês das vocações. Tivemos na paróquia um final de semana bem intenso. Sexta-feira tivemos a nossa missa jovem, sábado tivemos um dia de espiritualidade com os ministros da Sagrada Comunhão da comunidade de São Francisco. Hoje tivemos o encontro da forania do apostolado da oração. Ontem à tarde e hoje à tarde aqui na igreja tivemos a primeira comunhão das crianças. 75 criancinhas lindas fizeram a primeira comunhão ontem e hoje na paróquia. Receberam pela primeira vez Jesus na Eucaristia, justamente nesse final de semana, em que também a gente traz o texto do Evangelho de João, falando da Eucaristia, do pão vivo que desce do céu. Os irmãos que participaram conosco no último final de semana lembram que a gente começou a ler no domingo passado o Evangelho de João, no capítulo 6, que é onde tem o milagre da multiplicação dos pães e o discurso eucarístico de Jesus. Vamos seguir lendo esse capítulo até o 21º domingo do tempo comum. E hoje, então, amados, depois de Jesus ter, no domingo passado, feito a multiplicação dos pães, o Evangelho continua dizendo que aquela multidão que se alimentou dos pães que Jesus multiplicou, vão à procura de Jesus hoje em Cafarnaum. Quando eles chegam e encontram Jesus, perguntam quando que Jesus chegou, Jesus fala para eles assim: em verdade vos digo, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Jesus está chateado com eles, porque eles estão indo atrás de Jesus, mais uma vez, para pedir pão, para comer. Lembra que no domingo passado, no finalzinho do Evangelho, depois que Jesus fez a multiplicação, eles queriam fazer de Jesus rei, queriam que Jesus fosse rei,
porque Jesus tinha multiplicado os pães, eles tinham se fartado, e eles achavam que se Jesus fosse o rei deles, nunca mais iria faltar comida para eles, pão. É mais ou menos como acontece nos nossos dias, meus amores queridos, nas épocas de eleições, quando os candidatos fazem aquelas promessas todas, e vai na tua torneira, na tua casa não vai mais correr água, agora vai correr cerveja, eles prometem. E não vai mais ter subida na nossa, só vamos ter descida. E eles fazem aquele monte de promessas, e as pessoas ficam iludidas achando que os governantes, os reis vão trazer salvação. E o povo ao redor de Jesus achava que Jesus poderia ser rei, e se Jesus fosse rei não teria mais falta de comida, não faltaria mais comida. E Jesus vai rezar, porque Jesus não quer ser esse rei que dá o pão, que alimenta naquele dia e que depois vai faltar. Olha bem o que Jesus diz para esses homens e mulheres. Ele diz: vocês estão me procurando porque comeram e ficaram satisfeitos. Eu vos digo, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, é a grande mensagem do Evangelho hoje. Nós corremos o dia todo, semana toda, o mês inteiro, para dar conta da vida. Nos esforçamos, acordamos cedo, fazemos renúncias de muitas coisas, para dar conta da vida, para pagar as nossas contas, para melhorar a nossa casa, para melhorar o nosso carro. Corremos, nos esforçamos, e empreendemos grande esforço. Jesus diz para a gente: esforçai-vos pelo alimento que não se perde, pelo alimento que dá vida eterna. Jesus não está dizendo para a gente não trabalhar mais. Ele não está dizendo que está errado a gente se esforçar para conquistar as coisas. Ele está dizendo que está errado a gente empreender mais esforço pelas coisas que passam do que por aquilo que não passa, que é o pão da vida. Com quanta facilidade, meus amores, nós deixamos de lado as coisas que são de Deus. Com quanta facilidade a gente deixa de lado as coisas que não passam. Com quanta facilidade a gente deixa de lado o pão da vida, a Eucaristia, Jesus. O pão da vida é Jesus. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quando Tomé pergunta para Jesus qual que é o caminho para ir para o céu, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Hoje Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu. É meu Pai quem vos dá esse pão verdadeiro. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Então, quando Jesus Cristo pede para a gente aqui: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece, Ele está dizendo: esforçai-vos por mim, esforçai-vos por Jesus. Eu sou Jesus, eu sou a Eucaristia, eu sou a ação de graças. Quando Jesus com os seus discípulos abençoa o pão, Ele da ação de graças, Ele sacraliza, Ele transforma em sacramento e distribui aos seus discípulos e pede que eles façam isso em memória dele. Hoje e ontem essas 75 crianças receberam pela primeira vez para fazer em memória de Jesus. Todas as vezes que forem à missa, você que vem à missa, comunga na memória de Jesus. Jesus transforma esse pão em sacramento, em Eucaristia, em ação de graças. Nós nos reunimos em torno desse pão, mas com quanta facilidade a gente deixa esse pão de lado, deixa Jesus de lado. Se a gente empreendesse o mesmo esforço que nós empreendemos no nosso trabalho, nas nossas tarefas, para termos Jesus, que não passa, para a gente pensar, meus amados, o Evangelho de hoje é para nós pensarmos: esforçai-vos pelo alimento
Não esforçai-vos tanto pelo alimento que se perde, mas muito mais pelo alimento que permanece, que sou eu. E Jesus termina o texto do Evangelho dizendo: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Amados irmãos, segunda leitura, que foi a carta de São Paulo aos Efésios, Paulo diz para a gente assim, ó: eis o que digo e atesto no Senhor, Paulo falando, não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Os pagãos, meus amados, são aqueles que não fazem parte da família dos cristãos. Pagãos, cristãos. Os pagãos, Paulo diz que a inteligência deles os leva para o nada. Os pagãos não se preocupam com o pão da vida. Os pagãos não se preocupam com Jesus. Jesus pede então que a gente se preocupe com o pão da vida, e Paulo diz que a gente não deve se comportar como os pagãos. Eu sou cristão, você é cristão. O pão que nos alimenta é Jesus. Que a gente empreenda esforço na nossa vida para encontrar Jesus, para seguir Jesus, para imitar as coisas que Jesus nos ensina. Que a gente empreenda esforço. Ser cristão não é algo que não demande da gente um esforço. Demanda esforço, demanda renúncia, demanda mudança de vida, demanda deixar de ser pagão e passar a ser cristão. Que a palavra de Deus, irmãos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.